De Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10 em diante. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10 até o verso de número 17. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Você não tem o exemplar da Bíblia? Acompanhe aqui no telão. Você vai ter aqui para poder ler conosco. Amém? Leiamos então o texto que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glórias a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: é noite de libertação. Aleluias. Tome o teu assento. Vamos apreciar a palavra do Senhor nessa noite. O texto que acabamos de ler, preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus em seu ministério, milagres acontecendo, e agora Jesus, mais uma vez, ele entra em uma sinagoga, ele entra em um templo. Você vai encontrar sempre nos 4 evangelhos Jesus indo a uma sinagoga. Sinagoga era o templo judaico, aonde Jesus sempre estava ali. Quando ele leu Isaías 61, ele está numa sinagoga. E foi dado a ele o pergaminho do livro do profeta Isaías. E ele então responde: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas. E ele finaliza dizendo: e hoje se cumpriu essa profecia do profeta Isaías. Você sempre vai encontrar ele entrando. Ele entrou em uma das sinagogas, em um templo, e as pessoas estavam ali fazendo do templo um local de comércio. E Jesus ali, ele expulsou, ele ficou indignado com aquela situação e dizendo: vocês estão fazendo da minha casa um local de comércio, mas a minha casa, ela é chamada casa de oração. Então Jesus sempre está, isso serve para nós, porque nós precisamos estar nos templos do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando cada dia mais a graça desse Deus, porque sem a graça do Senhor nós não podemos viver. Sem a presença do Senhor nós não podemos receber vitória. Sem a mão de Deus estendida sobre nós não há como caminharmos. É caminhar em vão, é lutar em vão, é tentar vencer sozinho. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quem faz a obra é Ele. É Ele que luta por mim,
é Ele que luta por você, é Ele que vai à frente, é Ele que abre o mar, é Ele que abre o Jordão, é Ele que te alimenta, é Ele que provê para você quando não há recurso, não há meio, é Ele que faz por você, porque Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas. E aqui Jesus está entrando mais uma vez em uma sinagoga. É sábado. Ele está curando uma mulher, em que nós estamos lendo o texto, que estava há 18 anos sendo escrava, 18 anos sendo aprisionada por Satanás, e Deus, Jesus a chama de filha de Abraão. Olha que interessante tudo isso. O que eu quero que você pense comigo agora, que essa mulher, ela era uma judia, sua família religiosa, ela estava no templo, ela clamava, ela orava, porém há 18 anos ela era escrava. O que isso quer dizer para nós? Que religião não salva. Religiosidade não cura. Há muitas pessoas que você vai falar com ela, conversar com elas, e elas dizem: eu creio em Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas crer em Deus, ser evangélico, ser cristão, não quer dizer ser espiritual. Deus está procurando homens e mulheres e um povo que possa viver em espiritualidade. Porque quem é espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. E aquele povo estava ali na sinagoga, ministrando a palavra, pregando a palavra. Aquela mulher estava ali presente em todos os cultos. Aquela mulher estava ali observadora da lei, obediente à lei, porém ninguém resolveu o problema dela. O único que mudou a história dela, que mudou a minha, que mudou a sua, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós encontramos com o Senhor, tudo muda na nossa vida. A transformação chega. A mudança nos alcança. Algo diferente acontece. Era sábado. Você vai encontrar por várias vezes, algumas situações, Jesus curando no sábado. E ele enfrentando o quê? Pessoas que diziam que não deveria curar e nem fazer nada no sábado. Porque o sábado era um dia sagrado. E Jesus então diz o quê? Vocês são hipócritas. Vocês são enganadores. Porque vocês bem que no sábado, vocês saem das suas casas e vocês vão lá desamarrar o boi para ele poder tomar água. Então vocês são hipócritas. Jesus diz em Mateus capítulo 23, depois nós vamos ler lá, ele diz que sobre os mestres da lei, Jesus está dizendo, o que eles falam a respeito da lei é bom, vocês devem obedecer, mas vocês não devem fazer o que eles fazem, porque eles colocam um peso sobre as pessoas, eles falam, mas eles não cumprem, eles não fazem. E Jesus está dizendo, obedece o que eles estão falando, porque é a palavra, mas não faz o que eles estão fazendo, porque eles não estão cumprindo com aquilo que eles estão dizendo. Essa mulher estava 18 anos aprisionada, escravizada, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. E o que mais me chamou a atenção é que nós estamos nessa campanha, lançando as redes para alcançar vidas que estão lá fora,
Vidas que algumas delas desanimadas, algumas delas decepcionadas, algumas delas têm várias respostas para nos dizer concernente a voltar para a igreja ou não. Muitas delas estão olhando para quem? Para o cristão. Muitas delas lá fora, o mundo está olhando para a igreja, está olhando para mim, está olhando para você. E somos nós que estamos lançando a rede. Nós precisamos compreender e andar em espiritualidade para fazer a vontade de Deus. Porque religiosidade não salva, mas o que salva é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra dele. Eu preciso andar na palavra dele. Eu preciso obedecer a palavra dele. Eu preciso cumprir a palavra dele. Eu preciso dar fruto. Eu preciso ser luz deste mundo. Eu preciso ser sal da terra. Eu preciso verdadeiramente dar os frutos e apresentar que eu sou um discípulo de Cristo. Para fazermos a diferença. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Há muitas pessoas, infelizmente, que estão dentro das igrejas e estão encurvadas. Espiritualmente, elas estão cegas, surdas, mudas e paralíticas. Espiritualmente, elas não conseguem ver o que o Senhor está fazendo. Espiritualmente, elas não conseguem ouvir o que o Senhor está falando todos os dias. Espiritualmente, elas estão paralíticas, paralisadas, anestesiadas, porque elas não conseguem andar dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, e porque elas não querem ouvir, e porque elas não querem colocar em prática a palavra de Deus, elas estão dentro da sinagoga, mas continuam encurvadas. Elas estão dentro das igrejas, mas a vida não muda. Elas estão dentro da igreja e não há salvação no meio dos parentes. Elas estão dentro da igreja, mas não há mudança na vida. Não mudaram da água para o vinho. Não houve verdadeiramente um novo nascimento. Diga glórias a Deus. Deus está te apertando como me apertou a mim. Existem muitas pessoas que fisicamente estão bem. Não são cegos, não são surdos, não são mudos, não são paralíticos. Têm uma saúde boa, estão em bom, Deus tem abençoado. Porém, espiritualmente, elas estão mal. Espiritualmente, elas não estão andando, elas não estão agradando a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho, em Mateus, que nós devemos temer mais aquele que faz dano à nossa alma do que ao nosso corpo. Nós devemos nos preocupar mais com aquilo que faz dano à minha alma, porque aquilo que faz dano à minha alma vai me levar para o inferno. Mas aquilo que condena o meu corpo, o exterior, não tem problema, eu não preciso me preocupar com isso. É assim que a palavra de Deus nos diz. Porque o Senhor, amados irmãos, Ele aboliu, na verdade, Ele não veio para abolir, Ele veio para cumprir. E as leis que Deus havia dado para Moisés lá no deserto, que foi a lei cerimonial e a civil, e a moral, a qual o homem nasceu com ela, a civil e a cerimonial, a Bíblia nos diz que ficou finalizada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: Jesus finalizou você, os judeus e os gregos no mesmo nível. Paulo, ele diz desta maneira, dizendo que não há mais lei civil. Qual era a lei civil? Olho por olho e dente por dente. Hoje não existe mais olho por olho
identipotente. Hoje é a graça, hoje é o amor, hoje aquele que pecou, aquele que transgrediu, aquele que matou, merece o perdão nosso, porque Jesus olhou para aquela mulher, Maria Madalena, e disse para ela: vai, não peques mais, não vou lançar pedra, e aqui se há alguém mais santo, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A graça nos envolveu, a graça te envolveu, a graça me envolveu. Então a lei civil acabou. E a lei cerimonial, pastor, também acabou. Por quê? Porque a lei cerimonial era um sacrifício que o povo oferecia a Deus durante o período no deserto. Durante ainda o período que Jesus estava ainda andando nesta terra. Há 2000 anos atrás, no período de Jesus, ainda era oferecido sacrifício. Jesus participava de todas as festas que eram as festas que deveriam ser estabelecidas e obedecidas pelo povo de Deus. Porém, chegou o dia que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi levantado por Deus desde a fundação do mundo, aleluia, antes da fundação do mundo, foi levado para a cruz como sacrifício meu e teu. E acabou-se o sacrifício, acabou-se a lei do sacrifício cerimonial, porque o Cordeiro verdadeiro chegou e ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glórias a Deus e aplauda o Senhor por isso. E a lei moral, pastor, essa não acaba. A lei moral é a consciência do homem, que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Quem disse para Adão e para Eva que eles haviam pecado? A lei moral, a consciência do homem. E é nessa consciência que eu quero aqui nessa noite me prender com vocês um pouco. Existem pessoas em que muitas das vezes nós, como cristãos que estamos aqui, em vez de alcançá-los, estamos julgando eles. Em vez de estender a mão, estamos impedindo eles de chegar. Em vez de entendermos, abraçá-los, oferecer o ombro amigo, nós estamos olhando para aquilo que eles ainda não conhecem. Nós estamos exigindo deles aquilo que ainda eles não compreendem. E Deus nos chama para dizer para nós que religiosidade é algo que mata o homem, mas espiritualidade é algo que renova o homem a cada dia. O homem que anda no espírito, ele produz aquilo que Deus deseja. O homem que anda em espírito, ele olha para o homem mundano, ele olha para a mulher mundana, e ele olha para eles compreendendo que aquilo que eles estão vivendo é algo que o inimigo está cegando eles. É uma escravidão. Eles estão presos, eles estão amarrados, eles estão acorrentados pelo adversário. Mas o homem que é espiritual, ele olha para eles e começa a interceder por eles, começa a clamar por eles, começa a receber de Deus a revelação para ser um canal de bênção. Essa mulher, 18 anos, e ela estava ali e ninguém mudou a história dela. E quando Jesus chega e chama ela e diz para ela: mulher, está livre dessa enfermidade, está curada, está liberta. E naquele mesmo momento aquela mulher ficou curada, ela ficou liberta. Por quê? Porque o problema daquela mulher não era físico em si, mas era espiritual. A situação na tua vida que só vai se resolver no mundo espiritual. E não é somente em conhecer, não é somente em cultuar, não é somente em dizimar. Não. É no mundo espiritual. E para isso você precisa estar com os olhos abertos diante de você.
na tua casa, quando você andar nas ruas de Monte Vernon, quando você estiver no teu trabalho, na casa do teu patrão, da tua patroa, no relacionamento marido-mulher, você vai receber a vitória no mundo espiritual. E a vitória no mundo espiritual vai fazer os teus olhos físicos contemplar a vitória de Deus. Jesus liberta aquela mulher, porque a religiosidade não liberta. A religiosidade aprisiona. A religiosidade, sabe o que é? Não pode curar no sábado. Religiosidade. Não pode comer no sábado. Jesus, os seus discípulos estão aqui comendo espigas de milho, e é sábado. Eles pressionam o Senhor, e Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor de todos os dias. Eu sou o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Eu sou o Senhor de eternidade a eternidade. Porque o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Jesus então está falando com eles. E aqui, o principal da sinagoga, após ver a cura daquela mulher, certamente ficou envergonhado. Certamente ele pega a palavra, diz o texto que nós lemos, ele toma a palavra e ele diz: olha, existe 6 dias na semana, e vocês vêm no sábado para ser curado. Sábado não é dia de receber cura. Vocês querem receber cura, vem na sexta, vem na quinta, vem na quarta, vem na terça, vem na segunda. E Jesus então diz o que para ele? Tu és um hipócrita. Tu és um enganador. Porque esta mulher está 18 anos amarrada, 18 anos escravizada, 18 anos acorrentada por Satanás, pelo inimigo. E você está dizendo que ela não merece receber a cura hoje, que é sábado. E Jesus está dizendo para eles ali, e diz a palavra do Senhor, que todos glorificavam. Há muitas pessoas que gostam de uma palavra assim, e há outras que não gostam desse tipo de palavra. Porém, eu amo esse tipo de palavra, porque é a palavra que nos chacoalha e que nos puxa a orelha e que nos faz ser verdadeiramente uma nova criatura. Que faz lembrarmos que precisamos de mudança, e mudança todos os dias, e que eu e você estamos em uma construção permanente, até a vinda do Senhor Jesus. Todos os dias nós estamos precisando ser moldados pelo Senhor. Todos os dias, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus, capítulo de número 23, que esses homens da sinagoga, eles assentavam na cadeira de Moisés. Eles sentavam ali e diziam o que deveria ser e o que não deveria ser, como teria que ser. Porém, eles não faziam, eles não obedeciam, eles não punham em prática o que eles diziam. E Mateus 23, Jesus está dizendo que eles estão sentados ali, pressionando o povo. E o mais interessante é que no verso de número 11, aleluias, no verso de número 11, Mateus 23, verso de 1 a 4, está dizendo: então Jesus disse à multidão, aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Verso de número 25, 24, do mesmo capítulo: guiadores de cegos, vocês coam um mosquito e engolem o camelo.
Sabe o que é isso? É o religioso. Você quer conhecer um religioso? Religioso, ele perde tempo com coisa desse tamanhozinho. O religioso, ele olha o cabelo no prato. Ele coa o mosquito, mas engole um camelo. O que é o religioso? O religioso são pessoas que criam situações por pequenas coisas, mas aceita aquele camelo desse tamanho na vida. O religioso, ele cobra, mas não pratica. O religioso, ele exige, mas não faz. O religioso, ele fala de fofoca, mas ele está na fofoca. O religioso, ele aponta o dedo, esquecendo que quando ele aponta o dedo, 3 voltam para ele. O religioso, ele não muda, ele vive de aparência. O religioso não gosta de ver o milagre do outro. O religioso, ele quer mostrar que tem que ter o dia exato para fazer certas coisas. O culto tem que ser assim. A luz tem que estar assim. As coisas têm que mudar. A ceia tem que ser assim. Este é o religioso. Enquanto nós precisamos fazer o quê? Andar dentro de obediência à palavra de Deus. E não olhar o mosquito. E não olhar o cisco no olho do irmão, enquanto a trave está no olho dele. Deus está nos chamando em primeiro lugar nessa campanha para dizer que você só vai alcançar pessoas se você verdadeiramente se dispor diante da situação. Se você verdadeiramente mostrar quem você é. Se verdadeiramente você tirar toda a armadura humana, a máscara humana de cristão, e verdadeiramente mostrar para o mundo e mostrar para as pessoas que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque não adianta apontarmos e olhar o pecado do fulano de tal, do Beltrano, e apontar isso ou aquilo outro, mas cometermos coisas desse tamanho, do tamanho de um mosquito. Porque não há tamanho de pecado. Pecado é pecado. E Deus nos chama dizendo: eu quero mudar a tua história em primeiro lugar. O primeiro que precisa mudar somos nós. O primeiro que precisamos descer na olaria somos nós. Para depois impactarmos outras vidas. Essa campanha, desde a primeira mensagem que foi ministrada pelo Senhor aqui neste lugar, foi concernente a mim e a você. Se queremos alcançar almas, precisamos olhar para dentro de nós. Se queremos alcançar o filho, o esposo, o ente querido, a avó, o avô e N pessoas, o amigo do trabalho, eu preciso olhar para mim primeiro, para uma mudança acontecer. Vamos nos colocar de pé nesse momento. 18 anos essa mulher estava ali, aprisionada. E Jesus a liberta. Eu quero que nessa noite, você saia daqui nessa noite, em áreas da tua vida que só você sabe, liberto, transformado, em que você venha olhar para as pessoas e saber que você cometia falhas semelhantes, mas que você agora encontrou com Ele, e que Ele perdoou os seus pecados. E que não venhamos exigir e colocar um fardo sobre essas pessoas que estão vindo, que virão, que estarão sentados aí, que estarão perto de você, que você irá evangelizá-la. Um fardo de exigir, de impor a elas. Você tem que mudar. Jesus chega para os seus discípulos
e os discípulos também repassam isso, dizendo, sabe o que? Judeus, cegos, hipócritas, mentirosos, viajam e vão tão longe atrás de um prosélito, e depois de fazê-lo prosélito, um judeu, na religião, o faz a sua vida um inferno. Por quê? Tem que ser agora assim. Mudança quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que muda a tua vida. Você não muda ninguém. Você pode impactar vidas através da mudança que há em você, mas quem muda a pessoa é o Senhor. Quem toca na pessoa é o Senhor. Quem diz para ela tirar ou não tirar é o Senhor. Não ponha fardo sobre as pessoas. Convide elas para vir falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Convide elas para vir e deixe o Senhor fazer a obra, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração nesse momento. Eu quero convidar a você, dar a mão à pessoa que está do teu lado. Aleluia. Peça a Ele para olhar para dentro de você. Amados irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Não deixe o inimigo usar você para falar ou criticar alguém. Não deixe. Não deixe. De ser transformado. Deixe o Senhor transformar a tua vida. Essa mulher estava ali, 18 anos. O paralítico do tanque de Betesda estava 38. O coxo em Atos 40. A mulher do fluxo de sangue 12. Enéas 8 anos. Todos eles, quando encontraram com Jesus, tiveram a vida mudada. O cigarro, bebida, droga, você tem que orar, que é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Soberano e eterno Deus, ó Pai amado, estamos aqui de mãos dadas, ó Pai, apresentando ao Senhor, ó Pai, a nossa vida. Ó Pai, eu apresento a nossa casa, a minha casa. Senhor, meus irmãos, apresenta o seu lar. Deus vai de encontro. Apresentamos os filhos, as filhas. Pai, eu apresento os adolescentes, as crianças. Oh, meu Deus, só o Senhor pode. Oh, Pai, essas pessoas que irão ouvir a ministração da Tua palavra, através desses irmãos que estão aqui, possam ser tocadas através da vida deles. Eles venham ser exemplos, ó Pai. Não venham ser hipócritas. Não venham, Senhor, pôr um fardo nas pessoas. Mas venham, Senhor, ó Pai, ter o amor, a graça, a caridade, de estender a mão ao caído, de amar aquele que não compreende ainda a Tua palavra. Pai, guarda o Teu povo. Abençoa o Teu povo. Senhor, alcança esses corações e nos ensina a amar o nosso irmão, a não olhar os defeitos dele. Ah, Senhor, a não olhar, Senhor, as falhas dele, mas perdoar a ele, Senhor, porque a Tua palavra diz que devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. E não só 7 vezes. Oh, Senhor, mostrando que eu preciso perdoar, 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 Senhor, todos os dias, todos os momentos. Levante a tua mão para o alto.